Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, verso número 3 e 4. Srimad Bhagavato Bhikshnam Avatara Katamritam Shradadano Yatakalam Upashanta Janavrita Satsangachanakai Sangam Atmajayatmajadishu Vimunchen Muchamaneshu Swayam Swapna Vadutita. Sem vão ouvir Bhagavata do Senhor Abhikshanam, sempre avataram das encarnações, Katha, narrações, Amritam, o néctar, Shradadana, sendo muito fiel em ouvir a respeito da Suprema Personalidade de Deus. E Atakalam, de acordo com o tempo. Em geral, o Grihasta pode dispor de tempo à noite ou à tarde. Upashanta, inteiramente livre das atividades materiais. Jana, de pessoas avritaha, estando cercado. Satsangat, nessa boa associação. Shanakai, aos poucos. Sangam, associação. Atma, no corpo. Jaya, na esposa. Atmajadishu, bem como nos filhos. Vimunchet, ele deve livrar-se do apego a essa associação. Mutyamaneshu, sendo afastada dele. Swayam, pessoalmente. Swapnavad, como um sonho. Utitha, acordado. Significado. O movimento da consciência de Krishna foi estabelecido para que em todo o mundo os grihastas tenham a oportunidade de ouvir especialmente o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. O processo, como se descreveu em várias ocasiões, consiste em ouvir e cantar Srivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Todos, notadamente os grihastas, que são mudadhi, ignorantes da meta da vida, devem ter esta oportunidade de ouvir a respeito de Krishna. Pelo simples fato de ouvir isto e assistir às aulas nos diferentes centros do movimento da consciência de Krishna, onde são ventilados tópicos relacionados com Krishna, os quais estão contidos no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, eles purificar-se-ão de suas inclinações pecaminosas que os induzem à constante prática de sexo ilícito, consumo de carne, intoxicação e participação em jogos de azar. Atividades estas tão proeminentes nos dias modernos. Assim, eles podem elevar-se a um estado de iluminação, Punya Shravana Kirtana, simplesmente participando do Kirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ouvindo o que o Bhagavad Gita fala sobre Krishna, todos podem purificar-se, especialmente se também comerem prasada. O movimento da consciência de Krishna está proporcionando tudo isso. Outra descrição especial aqui apresentada é Srimad Bhagavato Bhikshnam Avatara Katamritam. Ninguém deve ficar pensando que só porque acabou de ler o Bhagavad Gita não precisa ouvi-lo novamente. A palavra Abhikshanam é muito importante. Devemos ouvir repetidas vezes. Não há por que parar. Mesmo que alguém tenha lido esses tópicos muitas vezes, deve continuar lendo-os repetidas vezes, porque Bhagavad Gita, as palavras faladas por Krishna e aquelas que os devotos de Krishna falam acerca de Krishna são Amritam, néctar. Quanto mais alguém bebe este Amritam, tanto mais avança para a vida eterna. A pessoa deve utilizar a forma de vida humana para obter a liberação. Porém, infelizmente,
devido à influência de Kali Yuga, todos os dias os grihastas trabalham que nem asnos. De manhã, bem cedo, eles levantam-se, inclusive viajam os 150 quilômetros que os separam de seu local de trabalho. Especialmente nos países ocidentais, tive ocasião de observar que as pessoas acordam às 5 horas e vão até os escritórios e fábricas para poderem sobreviver. Em Calcutá e Bombay, as pessoas também fazem isso todos os dias. Trabalham muito arduamente nos escritórios ou na fábrica e então, na volta para casa, gastam 3 ou 4 horas de transporte. Recolhem-se às 10 da noite para no dia seguinte acordar bem cedinho e dirigirem-se aos seus escritórios e fábricas. Esta espécie de trabalho árduo é descrita nos Shastras como a vida de porcos e coprófagos. Nayam dehodera bhajan nriloke kastam kama arhate vidbhujange. De todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais neste mundo, aquela que recebeu esta forma humana não deve trabalhar arduamente dia e noite na simples tentativa de obter gozo dos sentidos, o qual é disponível até mesmo para os cães e porcos que comem excremento. Bhagavatam, 5º canto, capítulo 5, verso 1. Deve-se reservar algum tempo para ouvir o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. Esta cultura é védica. Para subsistir, a pessoa deve trabalhar no máximo 8 horas por dia e, ou à tarde ou à noite, o pai de família deve associar-se com os devotos para ouvir sobre as encarnações e atividades de Krishna e assim livrar-se gradualmente das garras de Maya. Entretanto, ao invés de reservar tempo para ouvir a respeito de Krishna, o pai de família, após o trabalho árduo nos escritórios e fábricas, dispõe de tempo para ir a clubes e restaurantes, onde, ao invés de ouvir sobre Krishna e suas atividades, fica muito satisfeito em ouvir sobre as atividades políticas dos demônios e dos não devotos, ou em desfrutar de sexo, vinho, mulheres e carne. É dessa maneira que desperdiçam o seu tempo. Isto não é vida de grihasta, mas vida demoníaca. Entretanto, o movimento da consciência de Krishna, com os seus centros em todo o mundo, dá a essas pessoas caídas e condenadas a oportunidade de ouvirem sobre Krishna. Em nossos sonhos, formamos uma sociedade de amizade e amor. Porém, quando acordamos, vemos que ela deixou de existir. Igualmente, a sociedade, família e amor do dia a dia também são um sonho, e este sonho acabará logo que morrermos. Portanto, quer alguém esteja sonhando de maneira sutil ou grosseira, todos esses sonhos são falsos e temporários. O verdadeiro dever da pessoa é entender que ela é a alma, Aham Brahmasmi, cabendo-lhe então executar atividades diferentes. Com isto, ela poderá ser feliz. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakamkshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktim Lamate Param. Aquele que está transcendentalmente situado entende de imediato o Brahman Supremo e torna-se cheio de júbilo. Jamais se lamenta nem deseja ter nada. Ele é equânime com todas as entidades vivas. Neste estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Do Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 54. Quem está ocupado em serviço devocional pode muito facilmente libertar-se do sonho da vida material. Hare Krishna. Obrigado. Alguma pergunta? Vocês ouviram, né? Tem temas que são
muito fundamentais para compreender a sociedade materialista, que não cultiva o conhecimento espiritual. Então, tem alguma pergunta que vocês queiram esclarecer desse assunto? Paloma? Não tem. Não? A palavra coprófagos, que comem cadáveres. Não. Cadáveres, né? Quando, no começo do movimento, a gente ia para a casa dos parentes e quando via os parentes comendo aquela comida com carne, peixe, tudo, a gente falava essas coisas para os próprios pais, assim, comedores de cadáver. Assim a gente ofendeu muitas pessoas. Não é necessário isso, né? Mas a gente desenvolve isso pelo modo da paixão. E o modo da paixão, o modo da ignorância são muito proeminentes. O modo da bondade a gente precisa batalhar para alcançar, mas o modo da paixão e da ignorância sempre nos cativam. Mas o modo da bondade, que é mais difícil, ele exige um exercício. É por isso que a gente fala do silêncio, de como tomar praçada, como o comportamento Vaishnava é importante, como se observar é importante, observar as transformações que estão ocorrendo, como em yoga. Em yoga nós somos obrigados a pensar na posição da coluna, no equilíbrio na posição da mão, nos mudras que a mão faz. Então, a gente sabe por quê? Porque a gente sabe que a depender do contato, por exemplo, do polegar com o dedo indicador, tem um tipo de energia. Do polegar com o dedo médio, tem outro tipo de energia. Então, a pessoa aprende isso, a pessoa aprende que a coluna ereta favorece um tipo de energia. E se a coluna está assim, a pessoa está assim, ela não tem a clareza da meditação, ela não tem estabilidade. Também com relação às pernas, né? Se ela está na postura de lótus, que é a postura mais equilibrada para a distribuição de energia, então ela tem um tipo de resultado. Então, isso é yoga, é observar a dinâmica do nosso corpo, porque nós não somos o corpo. Então, como nós precisamos observar a dinâmica do corpo, nós precisamos observar através dos upadeshas, das instruções que são amritas, que são nectárias, que os acharyas como Rupa Goswami nos dão no livro O Néctar da Devoção, ou O Néctar da Instrução. Então nós vamos ver que ele nos alerta para observar as exigências. Então, Vacho Vegan, a exigência da fala. Vacho Vegan, Manasa Vegan, as exigências da mente. Então ele nos estimula naquele momento, naquele primeiro verso do Upadeshamrita, a praticar yoga. Presta atenção. Quais são as exigências da sua fala? Por que você tem que falar tanto? Por que você não pode ser um pouco silencioso? Por que você não tem que cantar mais? Presta atenção às exigências da sua fala. Na verdade, a sua fala está dominando você. Você não é esse corpo, por que fala tanto? Vacho Vegan. Depois, Manasa Vegan. As exigências da mente. Olha o que a sua mente está fazendo com você. Ela não é sua amiga. Krodha Vegan. Por que você fica tão nervosinho? Por que fica tão irritado? Por que fica tão ofendido? Isso não vai dar bom resultado. Krodha, a ira, é proativa. Se você chega ao ponto de ficar irado, você vai ter muita dificuldade de se conter. Quantas vezes a gente tem que agarrar uma pessoa para não brigar com outra? Nós tem que vir outros sentidos, outros braços. A pessoa tem braços, a pessoa tem mente, a pessoa tem inteligência, mas às vezes a gente tem que agarrar alguém. Não para, não faz isso. Segura a mão, não faz isso. Vou matar, a pessoa perde completamente a cabeça disso tudo. É isso que o Rupa Goswami nos diz. Krodha Vegan. Cuidado com as exigências da sua ira. As exigências da sua ira vai fazer você falar palavras muito grosseiras, para os xingamentos.
Você vai xingar a mãe do outro, você vai xingar o sujeito. Para com isso. Observe isso. Isso é yoga. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos estudando aqui, mas é um tema específico. Como eu falei ontem, Paloma não estava, mas eu acho que é importante repetir. Aqui é uma conversa entre dois homens. Então eles vão falar de esposa, de filhos, não vai falar de marido, né? Não são mulheres falando, tenha calma, tenha paciência, tolera isso, camarada. Desapega, vai, cumpra com o seu dever, mas com a cabeça boa, pensa em Krishna, traz Krishna para a família. Não são duas mulheres conversando aqui. Aqui são dois homens, Narada Muni e Yudhishthira. Então eles estão falando do desapego. O apego que o marido tem que ter pela esposa é o apego que o Shastra recomenda. Você só deve casar se você estiver pronto para favorecer o seu cônjuge para a liberação. Se não está preparado, não case. Não case, porque não há divórcio. Não case. Isso é o que os Shastras dizem. Aí, a mesma coisa do que os Shastras dizem com os filhos. Se você não está preparado para levar seus filhos para o mundo espiritual, não tenha filhos. Evite filhos. Porque se você tem filhos, vai dançar. Seus filhos vão se perder pelo caminho e você vai ter que nascer de novo para ir resgatando todos esses filhos de novo numa família. De acordo com o Manu Samhita, aí você vai ter que formar de novo uma família para poder, com essa família, pagar todos os seus pecados dos erros de educação. Imagine. O nome disso é Karma Bandhana Pansa, é a rede que nos prende em uma infinita incapacidade de liberação. Por isso o Yudhishthira pergunta: o que é que um grihasta pode fazer para se liberar, Narada Muni, Prabhu? Não é? Meu mestre Narada Muni, o que é que um grihasta... E Narada Muni está respondendo aqui. Então vai com cuidado. Na família, trabalha só 8 horas por dia e pensa no Bhagavatam, pensa no Bhagavad Gita. Vai estudar. Ontem eu tive uma experiência muito boa, porque eu morei numa fazenda, que foi em Nova Gokula, sem luz. E chove muito também, né? O nome Mantiqueira, ela fica na Serra da Mantiqueira. Mantiqueira significa o lugar onde nasce a chuva. Imagina. Então chove muito também. Então, ontem eu tive que sair porque eu tinha um compromisso para ligar, falar, ouvir relatórios e tudo mais, e tinha que sair, e estava chovendo. E eu tive que andar de chuva, de bota e tudo, até onde estava o carro, longe, para poder pegar o carro, que não estava na área, lá estava na casa do Guru Krishna, então, para pegar o carro, para poder ir para a cidade com chuva. Eu fiquei lembrando, me lembrei do meu tempo de morar numa fazenda, não tinha carro, e tinha que andar na lama, aquela coisa toda, subindo e descendo o morro. Me lembrei da minha juventude, né? Às vezes a gente lembra da juventude de uma maneira saudosista. Então eu tive uma boa sensação. E depois faltou luz, era a mesma coisa. Não tem nada a fazer a não ser cantar. A não ser cantar Hare Krishna. Então, você vai cantar porque não pode ler, não pode ir para a internet, não pode responder mensagem, não pode cuidar das pessoas que estão distantes, não pode fazer nada, vai ter que cantar Hare Krishna. Então você se concentra e tem uma experiência de introspecção. Isso é yoga. É isso que está sendo recomendado aqui para Yudhishthira. Mantenha o foco. Não Vyavasayatmika buddhi, Yudhishthira. Mantenha o foco, Yudhishthira. Não fique pensando de uma maneira tão multifacetada que o mundo inteiro foi construído para lhe dar prazer. Não pense nisso, não. Você está na família, então ocupa a sua família em ouvir os Puranas, ouvir o Bhagavatam. E aí o que Prabhupada falou 2 vezes, vocês lembram? O movimento para a consciência de Krishna foi criado para dar aos grihastas a oportunidade de ouvirem o Bhagavad Gita e o Bhagavatam. Imagine,
Eu tenho experiências assim práticas. Nova Gokula moravam 4 sannyasis e a gente e tinham muitos devotos antigos. Tinha um Gurukula com muitos professores, devotos intelectuais que estavam o dia inteiro preparando aula e se preparando para dar aula, aquela coisa de intelectual. Tinha a BBT, que é a nossa editora, os devotos o dia inteiro traduzindo, pensando em melhorar a língua portuguesa para produzir esses livros que estão aqui agora, que a gente lê. Então esses devotos iam de manhã assistir a aula do Bhagavata e tinha uma lista de quem dava aula. E às vezes alguém perdia o Mangalarti e eu também perdia. Mas a gente não queria perder a aula, então a gente ia atrasado. E às vezes eu ia e via pessoas chegando, correndo para poder assistir a aula do Bhagavata. É uma visão assim que eu nunca quero esquecer. De ver devotos correndo para poder assistir a aula do Bhagavata, que era uma concorrência muito grande, né? Mesmo o Kirtan era uma concorrência. Quem tocava Mridanga, meu Deus, tem confusões terríveis de um mané que não sabia tocar Mridanga ir lá acompanhar alguém que estava cantando, aí de repente aquele som destoante da Mridanga, todo mundo olha para o sujeito, o cara treme, não é tocando não, mas ele treme de ver que está todo mundo de olho porque ele está tocando a Mridanga errada. Imagine, 200 pessoas numa sala, no Mangalarti. Então, essas experiências foram criadas por Prabhupada. Na verdade, essas experiências foram favorecidas por Prabhupada, criando o movimento da maneira que ele criou. Reúne de manhã para a aula do Bhagavata, de noite para o Bhagavad Gita. Aí os devotos têm o que Prabhupada chamou de sanduíche. De manhã, programa espiritual, durante o dia, pregação, sankirtan, atividades, produtividade. De noite, outra vez, cultura espiritual. Nas vilas védicas, nas vilas da Índia, no tempo que não tinha internet, televisão, tudo isso, eles se reuniam à noite para saraus, para fazer bhajans, cantar, e de repente liam os passatempos. Eu acho que Baladeva deve ter essa experiência, talvez Maharaj, mas Jayapataka Swami, em Nova Gokula, de vez em quando fez isso. Ele estava dando uma aula contando um passatempo. Aí ele para o passatempo e diz: quem quer ensinar esse passatempo? Aí fica todo mundo meio tímido, mas de repente um engraçadinho levanta, o segundo, o terceiro, daqui a pouco formam vários atores. Aí ele começa a dizer: você faz, por exemplo, você faz Krishna, você faz Mãe Yashoda, você faz não sei o quê. Agora represente o que eu acabei de ler. No meio da aula, da noite. Então aí os devotos começam a fazer aquilo, sem parafernália, sem nada. Aí tentam lembrar o que ouviu, aí vão repetir, aí às vezes ele corrigia. Não, fale assim, assim, assim. Aí a pessoa fazia, e todo mundo batia palma e desfrutava, e todo mundo ia dormir 10 horas da noite, porque com ele não era 9 não, né? 10, 11 da noite, todo mundo ia dormir assim, completamente em êxtase, por causa dessas peças de teatro, dessas encenações criadas assim. Isso é a Vila Védica. Então, na Vila Védica, eles se reúnem, a família se reúne, aí diz: dance aí, vou tocar aqui a mridanga, vou bater aquele passo da dança que você aprendeu. Aí a menina vai lá e dança, o rapaz vai lá e dança, e por aí vai. Então, trazer Krishna para a nossa vida não é uma questão institucional. Como a gente já sabe muito bem, não é só raspar a cabeça, deixar uma cica, não é só usar esse tipo de roupa. A gente já sabe, a gente já não está mais preso nesses símbolos, tanto como antigamente a gente estava. Mas não é só uma questão de ser iniciado, receber um nome, fazer uma promessa que não se sabe se vai cumprir, que depois esquece, porque Kali Yuga não dá determinação para a pessoa fazer, e a pessoa fica com mudadi, como foi que Prabhupada citou aqui, mudadi, inteligência tola. Assim, e o que é a tolice? Qual é o modo da natureza que favorece a tolice? Tamaguna.
Tamaguna favorece a tolice, não dá em nada, a pessoa faz, deu tudo errado, deu tudo errado. Tamaguna. Então, inteligência de Mudha. Vai lá, dá tudo errado. Não tem o cuidado de ver os detalhes, né? Ontem eu escrevi um texto, acho que não sei se vocês todos leram, mas sobre boas maneiras. Você leu, Cristiano? Você viu também? Ah, você viu. Você viu? Ah, você falou muito bom. Obrigado. Paloma está no grupo já, de Nova Zelândia? Você viu esse texto que eu escrevi? Não. Aquele texto é de etiqueta, né? Então, fala sobre o tomar praçada, o ambiente da praçada. Como a mesma coisa do yoga, que tem que ver onde o polegar vai tocar, se é no primeiro, no segundo dedo, o que for, como o braço vai ficar, se é esticadinho, se vai ser um pouco mais leve, a coluna, como vai ficar, a perna, qual é a posição agora, se é lótus fechado, se é lótus aberto. A pessoa vai pensar tudo isso, a pessoa tem que pensar isso na hora do banho. Imagine, na hora que acorda, qual é a primeira postura que a pessoa vai fazer quando acorda? Qual o primeiro estado mental que a pessoa vai fazer, vai cultivar na hora que acorda para não deixar a tamaguna continuar? Qual o estado mental que a pessoa vai mudar o canal? Agora eu saio de tamaguna e agora eu tenho que entrar na bondade. Então eu vou para a paixão agora, que é levantar, vou prestar reverência e vou para o banheiro tomar um banho. E hoje todo mundo tomou gelado, né? Vamos tomar banho hoje, vou tomar banho, vou passar tílaca e vou ficar entusiasmado e pronto. Então, na praçada é a mesma coisa, todas as atividades a mesma coisa, nós somos observadores de como o nosso corpo nos leva. E Prabhupada aqui é bem forte, né? Fala fazer sexo, imagine, né? Trabalhar como porcos, como cães, que tem que trabalhar, imagine quantas latas o vira-lata tem que virar para poder comer alguma coisa substancial. E estão sempre magros, em ansiedade, sofridos. Você olha o olhar de um cachorro vira-lata perdido na rua, você sente uma dor no coração de ver um olhar de desespero, nenhuma esperança naquele olhar. Então imagine, por isso Prabhupada fala, os cachorros da Índia, eles não tinham, algum tempo atrás, agora já começaram a ter, o hábito de criar cachorro como pet. Cachorro é um animal da rua mesmo. Então eles procriam na rua, crescem na rua e aprendem desde sempre a estar na rua. Não é um cachorro em situação de rua, é um cachorro na rua, de rua. Na Índia é cachorro de rua mesmo. Então o Prabhupada fala assim, os porcos também, imagine a quantidade que um porco tem que comer. Então ele tem que batalhar duro, né? Tem que batalhar duro para comer aquela quantidade de comida que ele tem que comer. Para sustentar toda a sua... O porco é um animal grande, né? Então, Prabhupada está dizendo que os grihastas não podem ser assim. E para que trabalhar tanto? Para ganhar dinheiro? Para fazer o que com dinheiro? Para ir para restaurante, boate, assistir cinema e shopping, para fazer compras e por aí vai. A sociedade capitalista nos dá uma esperteza. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente compra uma camisa, né, num shopping, e eles colocam dentro de uma bolsa, uma sacolinha, uma bolsa bonita, tudo assim, a gente sabe que no preço da camisa está embutido aquela sacolinha. E o papel de seda, que também enrolou assim, que coloca lá dentro e tudo, a gente sabe que está incluído. E às vezes eles dizem que nós vamos consumir algo em algum lugar, e eles dizem, isso aqui é cortesia. Cortesia nada. A gente sabe que tem um preço. Então é assim que funciona
o mundo. Então, para que trabalhar tanto para isso? É preciso trabalhar, sim. Prabhupada disse aqui, 8 horas por dia. Ele não falou 2, 3, fazer meia hora de um artigo. Não falou isso, trabalhar 8 horas por dia. Mas deve se dedicar ao Bhagavatam. Hridayananda Maharaj, que é das autoridades do movimento, foi a que eu tive a oportunidade de mais me associar. Ele contou que quando ele se casou e estava dirigindo um templo, ele e a esposa dirigindo um templo, então que ele estava lendo o Bhagavatam. E que ele ficava lendo o Bhagavatam e mandava a esposa tomar conta de todo o templo, que ela era poderosa e que ela tomava conta de todo o templo. Então ela ia lá e ele estava lendo o Bhagavatam. Aí ela falava, e inclusive, às vezes, ela contou isso, ele dizia, olha o que eu li. E aí repetia tudo, palavra por palavra, sem ler. Ele dizia para ela, olha o que eu estou lendo aqui. Aí ela dizia, mas você está usando as palavras de Prabhupada? Ele, sim, está aqui escrito. Ele repetia exatamente o que tinha lido de memória. Então é uma coisa muito... É a intimidade de um casal que revela depois de 50 anos, né? Depois de 50 anos do casamento. Mas eles tem muitos casais assim, que passam a vida juntos, lutando, labutando pelo movimento, e quando chega na idade adulta já, eles apreciam tanto um ao outro, né? E pensam, poxa, como essa mulher foi maravilhosa de me tolerar, como eu fui chato, meu Deus, como eu fui chato. E ela pensa a mesma coisa, caramba, esse cara aí é santo, viu? Porque o que eu pirracei, o que eu maltratei, o que eu... chata que eu fui, e ele me aguentar. Então aí desenvolve outro tipo de apreciação. Não é aquela apreciação extrativista. Eu vou tirar dele o meu desfrute. Eu vou tirar dela o meu desfrute. É outra mentalidade. Então ele aprecia que tem que ser cultivada dia a dia durante a vida de grihasta. Por isso que está aqui dizendo quais são os elementos que os grihastas devem trazer para a sua família. Os elementos culturais que o grihasta deve trazer para a sua família. O serviço a Krishna, os temas do Bhagavatam, os temas do Bhagavad Gita. E vocês viram que Prabhupada falou sobre repetição? Uma queixa da juventude. Os livros são muito repetitivos. Eu já li Bhagavad Gita. Eu já li. Não tem paciência, ainda mais agora, né, com essa enxurrada de informação. Ninguém aguenta ficar parado sem receber uma informação nova. Então, eu já li Prabhupada. Não existe isso. É para ler repetidas vezes. Isso é Prabhupada, é o nosso mestre, é a nossa referência. Nós vamos mudar isso para as próximas gerações? Nós não podemos fazer isso. Prabhupada criou o movimento para que o movimento continue por 10 mil anos. Nós vamos mudar? Nós não podemos mudar. Nós vamos mudar que agora está tudo bem, a gente vai para o cinema de noite? Não. De noite é a hora do Bhagavad Gita. Então vai ler junto, vai ler a família junto. Por isso que tem um templo, então tem uma organização. O presidente, o que é que o presidente faz? O presidente tem que estar completamente atento a todas as necessidades de todo mundo. Ele tem que cuidar de que cada pessoa se desenvolva. Então ele pensa, vou fazer uma programação à escala da manhã. Vai cantar, vai tocar mridanga, vai tocar cártalos, vai dar anúncio, vai... Tudo, vai limpar, vai fazer isso. Ele faz aquela lista toda para poder ocupar todo mundo, porque ele sabe a importância da ocupação em serviço devocional. Não tem ocupação mais sublime e mais elevada do que o serviço devocional. Então o presidente vai fazer isso, e ele com sua equipe. Então ele vai cuidar de todos esses detalhes, de que a cozinha produza uma prasada nutritiva, saborosa,
que não intoxique a pessoa a longo prazo, nem a médio prazo, que seja saborosa, a qualidade da pressada, como o chefe de cozinha que prova a cozinha, ou, eu acho que vocês conhecem essa etiqueta, se a pessoa vai fazer um banquete, o garçom vai para a mesa, para a pessoa que senta na cabeceira, não é só quem paga, ele paga, mas significa que eu sou o anfitrião, isso num restaurante. Aqui todos nós estamos sentados, então o garçom vem e traz uma prova para a pessoa que está na mesa, do vinho, da bebida alcoólica que vai usar, então a pessoa prova e olha para o garçom e tipo, está aprovado, ele já escolheu, mas é isso mesmo, foi isso mesmo que eu escolhi, é isso mesmo que eu vou pagar para os meus queridos convidados, que aqui estão, é isso mesmo. A mesma coisa com a comida, é o primeiro a ser servido, ele deve comer primeiro para que aprove. Então o garçom vem, tira a tampa de inox da bachela e mostra para ele, e ele dá um sinal para o garçom, aí o garçom vai e coloca na mesa. Estou falando de cultura ocidental, nada espiritual, né? Às vezes dentro da bachela tem cada coisa que a gente se sente até constrangido de falar, mas eu estou dizendo como é o processo de cuidar das pessoas. Então, nós vamos cuidar das pessoas, e Prabhupada, primeiro, Narada Muni, aqui, está cuidando de Yudhishthira, Prabhupada está cuidando da gente, e nós temos que cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas que vão vir no futuro. Nós não podemos mudar o que Narada Muni disse para Yudhishthira. Nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar o que Shukadeva Goswami disse para Parikshit. O que Sutta Goswami disse para Shaunakarishi e os sábios de Naimisharanya. Não podemos mudar. Então, o que nós podemos entender assim, é a nossa limitação e humildade. E desenvolver humildade. Sim, eu entendo a minha dificuldade e eu preciso me esforçar, eu vou me esforçar. Mas nunca dizer, não é bem assim não, eu vi fulano fazendo, eu vi não sei quem fazendo, tal, é por isso que tal pessoa não teve sucesso na sua vida pessoal, é por isso que o outro, eu não quero repetir isso, então eu vou fazer diferente. A gente não tem esse direito, gente. Se a gente sabe o erro de quem lá na frente cometeu e se deu mal, vamos corrigir o erro, mas não vamos adotar um outro erro. Um erro não justifica o outro. Por isso nós precisamos ouvir o Bhagavatam. Por isso nós precisamos... Aqui tem muita coisa para ser falado, né? Esse tema é um tema importante para os noivos. Os noivos, as pessoas que pensam em se casar dentro de um casal e eles devem estudar sobre a vida de casado. Em dado momento no Brasil, eu conhecido como Santo Antônio, né, casamenteiro, então eu disse, não vou mais realizar casamento no movimento se os noivos não fizerem um curso de noivos. Como não tem curso de noivo no Brasil, acabou o casamento, eu não faço mais casamento. Essa notícia pegou uma menina nascida no movimento, Vaishnava, que hoje é médica, mas naquela época acho que era estudante, e ela resolveu trazer o curso de noivos para o Brasil. Então ela contatou o casal Uttama e Partha, discípulos de Prabhupada que fazem parte de um grupo de grihastas mundial. Então ela contou essa história e disse, venham para o Brasil, senão ninguém vai mais casar aqui. Aí eles vieram e começaram a fazer. Rupini manteve contato com eles quando chegou também. Por causa desse mesmo tipo de assunto, entre Rupini e Guru Krishna, Rupini se interessou, entrou em contato com eles, leu o livro, começou a formar um grupo aqui para reunir as pessoas, para falar sobre relação homem e mulher, relação de casal e tudo. Isso foi até antes do casamento, não foi? Ou foi no comecinho? Foi antes do casamento. Foi antes do casamento. Então, assim, Partha e Uttama vieram várias vezes ao Brasil. A pandemia veio acabar com nossa
nossa associação presencial. Mas eles vieram várias vezes. Então esse é um assunto para planejamento familiar. Porém, se não houve planejamento familiar, não há planejamento familiar, já estamos numa situação em que os modos da natureza pintaram e bordaram, bofetada na cara da gente, a gente pega do ponto que a gente está. A gente pega do ponto que a gente... Essa é a grande maravilha da consciência de Cristo. Podemos estar em qualquer situação. E qual é o mantra que legitima isso que eu estou dizendo? Om apavitra pavitro va sarvavastam gatopi va yatsmare pundarikaksham sabahi abhyantara shuchi. Quer você esteja numa condição pura ou impura, ou tenha passado por qualquer tipo de experiência, não importa que tipo de experiência você passou, agora você está aqui para ouvir sobre Krishna. Olha a potência dos passatempos de Krishna. Olha a potência de lembrar de Krishna. A pessoa sabharyabhyantara shuchi, a pessoa se purifica, tanto interna quanto externamente. Externamente, todo mundo pode ver. Olha só o comportamento gentil dessa pessoa. Olha a linguagem simples dessa pessoa, sem duplicidade, sem sarcasmo. Olha a simplicidade dessa pessoa. Isso é comportamento externo, purificação externa. Agora, e a purificação interna? A mente sóbria, compaixão, bondade. A pessoa olha o outro e diz: aqui está um Vaishnava, aqui está um servo de Prabhupada, aqui está um candidato a servo de Prabhupada, ou uma candidata a serva de Prabhupada. E eu tenho que servir essa pessoa, eu tenho que favorecer essa pessoa, eu tenho que dar oportunidade a essa pessoa. Então, esse exercício é o exercício que se faz ao ouvir esse tipo de instrução da vida familiar ideal que está sendo agora dada aqui no Bhagavatam por nossos ancestrais na linha espiritual da corrente de sucessão discipular. Narada Muni, que é membro da nossa Sampradaya, com Yudhishthira, membro da nossa Sampradaya também. Então, mestre e discípulo. Então nós estamos aqui diante de mestre e discípulo, como Prabhupada com os seus discípulos, e agora nós, entre nós, como estamos nos relacionando. Nós estamos passando esse conhecimento. Então acordamos cedo para ler o Bhagavatam, porque faz parte, e a gente ouve esse conhecimento confidencial, e a gente assimila, e a gente pratica, e a gente propaga com gentileza, com compaixão, sem cobrança, né? A gente não vai criar agora normas para sair chicoteando o outro. Tem que fazer, viu que o Bhagavatam diz e tal, coprófagos. Agora o Pátraka já aprendeu esse palavrão, então, coprófagos. A gente não vai usar isso, a gente não xinga. A gente não, por que tem que xingar? Xingamento é uma coisa perigosíssima. É a verbalização de uma agressão que não vai parar por aí. Não vai parar por aí. A agressão interna, depois verbalizada e depois praticada fisicamente, né? Na mente, depois nas palavras e depois na ação. E depois vem também o arrependimento. Então, nós que xingamos, muitos de nós dissemos para nossos pais: coprófagos, estão aí comendo cadáver nessa mesa, eu não me sento nessa mesa, eu não como a comida sentado na mesma mesa que vocês. Aí a mãe, tadinha, geralmente boazinha, né, faz: tá, então come aqui, ó, purê de batata com arroz, come aqui. Aí o cara vai lá, come. Depois, ó, voltei aqui, no templo não deu não, tudo bem, posso comer qualquer coisa, tudo bem. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Por quê? Porque não tem uma observação
da necessidade de transformação, e essa observação do yoga, como está a respiração, qual é o ritmo. Esqueci os termos, kumbhaka, né? Aqueles ritmos, né? Da respiração. Inspira em um tempo e prende a respiração 2 tempos, depois expira em 1 tempo. É isso que a pessoa... Em pranayama, é isso que deixa a pessoa doida. Qual é o ritmo agora? Aí vê lá na ficha. 1, 2, 1. Então inspira, prende por o dobro do tempo e expira pelo mesmo tempo que inspirou. Não, agora já não é mais assim. Agora é 2, 1, 2. Não pode começar com 2, né? Porque senão... pode começar, porque depois vai dar a metade, né? Então é 1, meio, 1. Ficar melhor em termos de matemática. Então você respira um tempo, aí a metade do tempo você segura e depois você expira. Então o pranayama vai trabalhar com isso para quê? Para ativar determinadas energias específicas para fazer com que os 5 pranas que circulam pelo corpo possam produzir o efeito de que a pessoa tenha lucidez. É só isso, lucidez. Não ser um muda-de, inteligência tola. Só para ele ter lucidez, modo da bondade. Para quê? Vyavasayatmika. Para ter foco, não perder o foco. E não barruçaca. Tudo, milhões de galhos, a sua inteligência vai, o seu foco espalhado, topa tudo, tá tudo bem, não quero saber de... É isso aqui mesmo, tá bom, se não for assim, também tá bom, qualquer coisa tá bom, eu cozinho de qualquer jeito, tá bom, eu adoro a deidade como eu gosto, tá bom, eu visto como eu quero, tá bom, eu faço qualquer coisa, tá bom. E na vida também, eu trabalho de qualquer jeito. Esse resultado é o resultado de Tamaguna. Não vai levar a nada. É muda de. Por isso que é dito aqui que é preciso corrigir isso. Texto muito forte, pesado, fundamentado, né? Prabhupada trouxe o famoso Brahmabhuta Prasanatma, do verso Brahmabhuta Prasanatma, do Bhagavad Gita, capítulo 18, que mostra o nível dessa conquista. Aquele que está transcendentalmente situado entende de imediato o Brahma Supremo e torna-se cheio de júbilo. Jamais se lamenta, nem deseja ter nada. Ele é equânime com todas as entidades vivas. Neste estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Então, para prestar serviço devocional puro, tem que se livrar de Sochati e Kankshati. Nem lamentar, nem desejar, ansiar. Na Sochati, na Kankshati. Nem lamenta, nem deseja. Então, porque aí ele vai alcançar a plataforma Brahmabhuta. É isso que está sendo aqui, que está dizendo aqui. Então, nesse estado ele passa a prestar serviço devocional puro. Eu perguntei se vocês queriam fazer perguntas antes para eu poder ir na linha de vocês. Só Pátraka perguntou da palavra coprófagos, né? Mas agora já foram 50 minutos de aula e agora encontrei o gravador perfeito para mim, para a aula. Olha só. Aqui não tem risco de prolongar. Então já foram 52 minutos. Vamos parar por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada.